Continuando, gente, a gente vai agora à parte de distribuição de frequências, né? A gente já falou agora um pouquinho de situações em que a gente tem a média e algumas medidas, né, como mediana, moda e as medidas de dispersão como calculadas para distribuições de frequências em classes, né? Para as distribuições de frequências simples não tem erro. Se você tem, por exemplo, a distribuição do número de caras, que foi no exemplo da aula anterior, você só tem valores 0, 1, 2, 3 e 4. Não sei conta. Zero, quantas vezes apareceu zero? Duas. Quantas vezes apareceu um? Três. Quantas vezes apareceu quatro? 30, certo? Mas na distribuição de frequências em classes, tá? Ela é diferente, porque a gente vai ter que montar essas classes. De que forma? A gente pode fazer isso de forma subjetiva, por exemplo, nota. Vou colocar a nota de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. Posso fazer assim sem problema nenhum. E dentro de cada classe eu faço a contagem, né, de quantos indivíduos tem naquela classe, tá? Mas existe uma forma de fazer, de construir essas classes, tá? De forma mais imparcial, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para construir o primeiro passo é você calcular a amplitude total, que é o máximo menos o mínimo. Então, você pega o máximo e o maior e o menor valor, subtrai e tem essa medida. Para descobrir quantas classes você vai ter, se você não quiser dizer, ó, vou ter 3 classes, 2 classes, 5 classes, a gente tem essas sugestões, que é a sugestão do número de classe através de Sturges, que vai ser K, número de classes, né, a notação, igual a 1 mais 3,3 vezes log de n na base 10. Ou se o n tiver entre 25 e 200, tá? A higiene. Pode usar qualquer um dos dois. Tanto esse 1 mais 3,3 log de 10 na base n, não, log de n na base 10, como a raiz quadrada de n, tá? E para descobrir a amplitude dentro de cada classe, você pega a amplitude total sobre o número de classes e chama de H, tá? Às vezes a gente vai chamar de I ou H, vai depender muito da anotação do livro, tá? Nos exemplos que eu falei de média aritmética, se eu não me engano, eu utilizei o I, mas tanto faz, tá? Então fica bem simples, tá? Então a anotação vai ser essa daqui, eu já até falei para vocês, de 1 a 5, por exemplo. Nessa classe, o 1 ele está dentro da classe e o 5 não, tá? Então sempre o traço vertical vai indicar que vai existir, esse número vai estar contido dentro da classe e o outro não. Eu posso ter traço vertical dos dois lados? Tranquilamente, eu posso ter uma classe que contenha o 1 e contenha o 5, que contém os dois valores, os dois limites, né, o inferior e o superior dessa classe, ok? Então a gente vai fazer o que? Com os dados em ordem, a gente vai começar a alocar os valores dentro de cada classe, ok? Então a gente constrói essa distribuição e depois plota o histograma. Então você tem as duas formas de expressar uma distribuição de frequências em classe. Você constrói a tabelinha, né? E depois plota o histograma ou plota só o histograma, tanto faz. A desvantagem é que quando você tem os dados brutos, por exemplo, eu tenho um vetor de 1000 valores, um tamanho da amostra igual a 1000. Se eu construir classes, por exemplo, para altura, então o que vai acontecer? Eu vou perder informação dentro de cada classe. Por exemplo, esse exemplozinho aí de 1 a 5. Se eu tiver 20 pessoas que estão entre 1 e 5, eu não sei se a maior concentração vai estar perto de 5 ou perto de 1, então eu perco essa informação. Tá? Essa é uma das desvantagens da distribuição de frequências em classes. Então aqui um exemplo bem simples. Número de acertos nas provas objetivas no vestibular 2014 por candidatos de engenharia. Então eu tenho aí os valores, né, dos dados brutos. Embaixo eu tenho o rol, ou seja, os dados em ordem crescente, né, do menor para o maior. Aí vamos construir aqui uma distribuição de frequência em classes para esse banco de dados. Então, primeiro, amplitude total, o maior menos o menor. 45, o menor é 101, o maior, a diferença vai ser 56. Para o número de classes, tá? Aí eu utilizei a fórmula de Sturges. Tem 48 observações, fica 1 mais 3,3 vezes log de 48 na base 10, então 6,5. Você não vai ter 6 classes e meia, então você arredonda para 7, ok? E para calcular a amplitude H ou I, você vai dividir o 56 dividido por 7, então 8, tá? Então o que vai acontecer?
para construir, o que é que eu faço? Eu pego o menor valor, 45, e adiciono de 8. Então, 45 mais 8, 53. A próxima classe vai ser o quê? O limite superior da classe anterior. Então, vai ser de 45 a 53. Como existe o 45, eu vou fechar e colocar o 45 porque existe o valor 45. Está aqui ele. Tá? Então, vou fechar sempre à esquerda. Aí vou 45 até 53, depois de 53 até 61. Então vou somando de 8 em 8 até fechar as 8 classes, tá? Aliás, as 7 classes. Então tá aqui, eu vou ter 7 classes com intervalo de classes de 8, ok? Então tem aqui. A última pode fechar? Pode. Se eu tiver o valor 101, tem o valor 101? Tem, então eu fecho. Porque se eu não colocar não fechar, a impressão que tem é que eu não vou ter ninguém que tenha acertado 101 questões. Tá? Então eu tenho que ter essa ciência. Todos os valores passíveis de estarem presentes na amostra têm que ser, eles devem ser contabilizados. Tá? Então se eu colocasse aberto em 101 e colocasse 2, eu teria errado. Porque eu teria que colocar fechado, ou se eu colocasse aberto, então contaria essa pessoa que acertou 101 questões e a amostra, no caso, teria 47 ao invés de 48, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o número de acessos, aqui eu tenho as classes, aqui eu tenho a frequência que a gente chama de absoluta, aqui a frequência relativa, que nada mais é do que o valorzinho de cada frequência absoluta sobre o total. Aqui é a frequência percentual, né? Que é a mesma coisa, mas eu multiplico aqui por 100. Aqui eu tenho a frequência acumulada, tá? Então aqui, por exemplo, 9 pessoas acertaram até 53 questões. 20 pessoas acertaram até 61 questões. 30 pessoas acertaram até 69 questões. Então você vai ter essa ideia de quantos acertaram acumulado até aquele número de questões. Ok? Então você pode fazer isso para a frequência absoluta e para a frequência percentual. E essa frequência com a setinha para cima, ela vai ser equivalente, só que vai ser o contrário, ela vai somando de baixo para cima, tá? Em vez de cima para baixo. Mas vai ser a mesma ordem, ok? E os pontos médios, eu só somo 45, no caso da primeira classe 45 mais 53 sobre 2, né? E assim vai. Então vou ter aqui o x como sendo o ponto médio de cada classe, ok, gente? Depois eu construo um histograma. Então, eu até falei do histograma. O histograma no Excel ele é bem mais complicado de fazer. Você tem que fazer todo esse procedimento, montar as classes, que ele não faz isso de forma automática. Por isso que eu estou ensinando para vocês. Mas o outro software, o R, ele faz rapidamente. Você coloca no banco de dados, usar um comandozinho bem simples com uma linha de comando, você elabora um histograma. Vejam que esse histograma aqui é, por exemplo, que eu dei, mas ele não é adequado. Por quê? Porque aqui você não sabe, por exemplo, o 53, onde é que ele está. Que, por exemplo, a primeira classe de 43 a 53, nesse exemplo aqui, tem 18.8, mas você não sabe se tem 43, se ele está dentro dessa classe, ou 53 está dentro da primeira ou da segunda classe. Então o ideal é colocar de fato escrito, né? 43 a 53, tá até diferente, né, o valor. 45 a 53, por exemplo, e com a notaçãozinha lá da barra vertical e da barra horizontal, tá? Que foi o que eu coloquei nesse próximo slide. Então é melhor colocar essa anotação e identificar bem as classes. Aí aqui eu tenho a distribuição de frequências, tá? E eu chamo esse de polígono de frequência, que nada mais é do que eu ligar os pontos médios de cada classe, ok? Então eu posso plotar o histograma e posso plotar só o polígono de frequências, tanto faz. Também tem a opção de colocar dentro da plotagem junto com o histograma, tá? Ou só o valor desse histograma alisado, ok? Que é mais incomum, que aqui você já tem que conhecer a distribuição dos dados, tá? E aqui é o polígono de frequência acumulada, que a gente também chama de ogiva de Galton, que eu coloco nada mais nada menos que a frequência acumulada, então a frequência absoluta acumulada no caso. Então tem essas várias opções de histograma que depois eu vou mostrar para vocês numa aula prática contendo todos esses temas aí de medidas de localização, dispersão
elaboração dos gráficos, distribuição de frequência, como fazer uma e como plotar um histograma, ok? Aí vou plotar tudo isso no Excel. Lembrando que o Excel ele tem a limitação de não fazer de forma automática, mas a gente vai aprender a fazer no Excel, ok, gente?